Legal, gente. Vamos continuar falando sobre o oscilador harmônico, né? E os operadores de abaixamento e levantamento, operadores escada, que estão definidos aqui, né? Operador abaixamento, operador levantamento. Além disso, na aula passada, a gente viu que a gente conseguia quase fatorar o hamiltoniano desta maneira ou desta, em função do a menos a mais, né? Ou do a mais a menos. Lembre-se que a ordem de aplicação dos operadores é importante, faz diferença, né? Tá, então a gente vai usar isso agora para demonstrar as duas propriedades importantes dos operadores escada e que são o motivo deles serem chamados de operadores levantamento e abaixamento, né? Que são essas duas aqui. A propriedade 1, propriedade 2. A 2 é bem parecida com a 1, depois eu falo dela. Vamos começar com a propriedade 1. Se uma função psi satisfaz a equação de Schrödinger com uma energia E, ou seja, né, se Hψ igual a Eψ, então uma nova função φ, vamos chamar de φ, A mais ψ, tá? Então, se você aplica o operador levantamento na função ψ, você vai obter uma nova função, vamos chamar de φ. O que a propriedade 1 nos diz que esta solução, né, φ aqui, ou A mais ψ, satisfaz também a equação de Schrödinger com uma energia aumentada de H cortado ômega. E aí a razão do nome de levantamento, porque ele gera uma nova solução, né, o operador levantamento gera uma nova solução com uma energia aumentada, né, levantada. O que está sendo dito aqui é que hamiltoniano aplicado à função A mais ψ vai nos dar também a solução, A mais ψ, né? E vai nos dar uma energia E mais H cortado ômega. E aqui, para completar a equação de Schrödinger, eu coloco o A mais ψ aqui, tá? Então, se Hψ igual a Eψ, então A mais ψ é o E mais H cortado ômega A mais ψ. Né? Então, isso daqui também é solução com uma energia aumentada de 1 H cortado ômega. Por isso o nome de operador levantamento, né? Bom, a propriedade 2 é o contrário em relação ao operador abaixamento, né? Se o ψ é a solução da equação de Schrödinger, então A menos ψ também vai ser solução com uma energia diminuída, abaixada, né? Então eu tenho que H hamiltoniano aplicado à nova solução A menos ψ vai nos dar uma nova energia abaixada, né, diminuída de 1 H cortado ômega. Então, E menos H cortado ômega e aqui A menos ψ. Tudo bem? Essas são as duas propriedades que dão o nome aos operadores escada, de abaixamento e levantamento. Tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês a propriedade 1, tá? De levantamento. A propriedade 2 fica como exercício porque ela é muito parecida. Depois que você entendeu a demonstração da propriedade 1, fica fácil demonstrar a propriedade 2, então eu deixo para vocês aí treinarem depois para ver se vocês entenderam direitinho, tá? Eu vou demonstrar aqui nesse novo slide a propriedade 1 então, tá? Então eu quero demonstrar isso daqui, né? Ó, que o hamiltoniano aplicado na função A mais ψ vai dar também uma solução, desde que ψ seja a solução, só que com uma energia aumentada de 1 H cortado ômega. Então eu quero demonstrar esta relação. Eu vou começar do lado esquerdo aqui. Eu vou começar trabalhando nesta expressão aqui. Então, hamiltoniano aplicado na função A mais ψ. Para isso, né, eu vou trocar a definição do hamiltoniano por esta daqui que a gente viu na semana passada, que é aquela maneira de que quase se fatora o hamiltoniano. Só que eu vou usar esta daqui, que estava lá no exercício. Tá? Então, substitua o hamiltoniano que está aqui por esta expressão que depende dos operadores de escada. Tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é passar, né, o operador A mais que está ali, ó, para dentro dos parênteses. Tá? Colocá-lo aqui. De forma que eu escrevo assim, né? Ó, coloquei A mais A menos, A mais que aparece ali. E coloquei o A mais aqui e aparece ele ali. É a distributiva, né? Do A mais. Agora o que eu vou fazer, veja, repare bem, aqui é na malandragem, né? Eu vou passar o A mais para fora dos parênteses, só que do outro lado, do lado esquerdo. Ele estava aqui, este operador A mais estava aqui do lado direito, ele passou para dentro dos parênteses. E aí eu fiquei com dois operadores
a mais aqui do lado esquerdo e eu passei ele para fora, né? Coloquei em evidência do lado esquerdo, tá? E aí ficou aqui dentro muito parecido, praticamente a mesma coisa, né, do que estava aqui, ó. Praticamente não, é a mesma coisa, né? Só que agora a expressão é diferente. Eu consegui inverter a ordem deste operador que está dentro dos parênteses, isso aqui tudo, com isto. Dá para fazer isso porque nesse caso, né, aparece um a mais aqui dos dois lados deste conjunto de 3 operadores. Então dá para fazer isso, tá? Foi uma malandragem que eu fiz. E agora eu vou fazer uma outra malandragem, que é o seguinte, ó, aqui eu tenho um mais meio. Eu vou escrever esse mais meio de uma maneira alternativa, que é menos meio mais 1. Menos meio mais 1 é igual a meio, então nada me impede de fazer isso, certo? Só que essa expressão aqui, ó, isso daqui, a menos, a mais, menos meio, eu posso usar esta expressão aqui, ele aparece aqui, ó, né? Escrever isso como hamiltoniano sobre h cortado ômega. Então, isso daqui que está aqui, ó, a menos, a mais, menos meio, é o hamiltoniano sobre h cortado ômega. E é o que eu vou fazer, substituir isso tudo por hamiltoniano sobre h cortado ômega. E aí sobra esse mais 1 aqui, eu repito para cá. Tá? Bom, próximo passo é passar a função de onda psi para dentro dos parênteses agora. Tá? Passe-a para dentro dos parênteses. Tá? Além disso, ó, que eu vou fazer, tem um passo anterior que é passar este h cortado ômega para dentro dos parênteses também. Então vou fazer esse primeiro, tá? Depois eu vou fazer isso aqui, 2. Então, fazendo essa primeira passagem, né, hamiltoniano sobre h cortado ômega vezes h cortado ômega, sobra só o hamiltoniano, mais h cortado ômega. E agora sim, vamos passar a função de onda para dentro. Então, vou ficar aqui com h psi mais h cortado ômega psi. Tudo bem, gente? Bom, agora o que a gente vai fazer é perceber que h psi é igual a e psi, né? Porque psi é solução. Portanto, h psi igual a e psi, né? Psi é solução da exit, né? Então, troca o hamiltoniano aplicado à função psi pela energia vezes psi. Tudo bem? E aí, vou fazer agora o que? Passar para fora aqui a função de onda. Bota ela para fora de novo, né? Eu passei ela para dentro aqui para poder substituir o h psi por e psi. Agora volta ela para fora. Então, eu escrevo assim, né? A mais, que estava aqui já faz tempo, e mais h cortado ômega psi. Como isso daqui é uma constante, né? Eu não sei qual o valor de e, mas eu sei que é constante. Então, qualquer operador aplicado a uma constante, né? É a mesma coisa que colocar essa constante em evidência e depois aplicar o operador à função que segue ali. Posso colocar em evidência, como está aqui, ó. E isso termina a demonstração, né? Eu voltei na relação que eu queria demonstrar. Hamiltoniano aplicado à função a mais psi vai me dar uma energia aumentada de h cortado ômega, então e mais h cortado ômega, a mais psi. Está demonstrado. Então, isso demonstra a propriedade de levantamento do operador a mais. Tá bom? Fica então, como eu falei antes, né? Fica como um exercício você agora terminar a demonstração das duas propriedades fazendo o exercício 15, né? Demonstrar a propriedade 2. Tá bom, gente? Que é a propriedade de abaixamento, tá? Então, por este vídeo eu acho que tá bom. Na sequência, a gente vai ver que esses dois operadores, levantamento e abaixamento, nos fornecem a solução do estado fundamental, a de menor energia possível, tá? Até daqui a pouco, gente. Então, valeu!